normalmente quem se relaciona com narcisista é uma pessoa dependente emocional. Então, por isso que a probabilidade dela se relacionar novamente é porque ela vai depender emocionalmente da pessoa caso ela não se trate, né? Então é muito comum a pessoa sair de um relacionamento tóxico e ir para outro. Até as pessoas falam, né? Sair de um, fui para outro, fui para outro, fui para outro. Porque ela não se curou. Então ela continua buscando o mesmo tipo de pessoa por causa da dependência. Olha só. Caraca, mas assim, quando você, no caso, assim, acontece, você vê algo assim, no próximo você não consegue enxergar? Que ele é mais ou menos parecido? Você fala, para aqui, não. Não dá. Ou ela pensa que todos são iguais, não sei, né? Tipo... Isso. Então, na verdade, a gente não percebe dessa forma, né? A gente, como eu falei, ele fala assim, você não vai me ver, não me custa nada. Eles são muito parecidos, então você já tem aquele sentimento, se você não se tratou, por exemplo, agora eu consegui chegar num outro patamar. Mas até então é a nossa a experiência de vida. Então, realmente, não custa nada fazer isso. E a pessoa que é dependente emocional, ela é muito de servir, de fazer, de acolher. Então, ela continua fazendo e tá tudo bem. Até que chega no momento que você fala, peraí, algo tá errado aqui, porque eu não existo, eu não tenho opinião, não tenho voz. E até acontecer isso, demora, a gente não percebe, assim, porque a gente faz com prazer, né? O dependente, ele faz as coisas com prazer pro próximo. Todo dependente emocional, ele sempre vai se encaixar, né, com pessoas que têm problemas. Caraca. É automático. É automático já. Porque, assim, é a necessidade do cuidar. Entendi. Então, eu falo que é a tampa perfeita, né? A tampa e a panela. Porque o narcisista, por exemplo, ele precisa ser vangloriado, ser cuidado e tem que manter essa coisa do eu sou bom. Um dependente emocional, ele precisa de alguém para cuidar, ele é o zelador. Ele é o zelador. A tampa e a panela. O narcisista, ele só se relaciona com uma pessoa dependente emocional, porque se eu sou um narcisista, eu conheço uma pessoa e eu falo, eu sou melhor, e a pessoa fala, não, eu também sou bom, Aí acabou. não serve pra Aí mim. vai dar briga Eu de vou ver. me relacionar com aquele que eu falar, eu sou o melhor, e a pessoa fala, realmente, você é muito bom. Aí ali ele quer ficar. Naquele que confronta, ele fala, não, mas eu também sou bom? Não, esse daqui não serve. Então, sempre ele se relaciona com um dependente emocional. Tanto que ele pode ser narcisista para uma pessoa e não ser para outra. Porque aquela que não se coloca na dependência, ele não consegue ser narcisista. Tá afrontando. Tá afrontando ele, tá batendo de Afrontando frente. ele. Por exemplo, uma pessoa que tá nesse relacionamento narcisista, que entrou por dependência emocional, ele pega justamente na manipulação. Igual, por exemplo, eu quero te ver hoje. Não, mas eu tô cansada demais. Nossa, mas eu tive um dia péssimo. Eu só queria um abraço. Acabou. Acabou. Pegou uma pessoa dependente emocional e falar isso, ela para o que ela tá fazendo e vai te abraçar. Sim, automático. Entendi. E existe alguma estratégia específica para ajudar criança ou adolescente com tendência narcisistas? Olha, a criança em si, ela já é narcisista em si. Não! Sim. Sim, a criança em si ela já é narcisista. Então, ela é sempre o meu brinquedo, o meu amigo, minha mãe. Então, o meu da criança já tá muito aflorado, ela é a narcisista. Porque passamos muito tempo sendo a criança e cercando a criança. Então, a gente cria narcisistas. Mas é como eu falo, tem que ser saudável. Sim. Você viu que perdeu o controle? Procure. Procura ajuda. Coloca ele na realidade, desde a infância. Então, teu filho, por exemplo, bateu num amiguinho na escola com 7 anos de idade, você não vai falar pra ele, não, ai que lindo, meu filho bateu no amiguinho dele. Você não vai fazer isso. Então, assim, pra ele, eu bati, ele apanhou e eu tô uhul. Pra ele vai ser assim. Entendi. Então, você, na característica de cuidador, fala assim, não, peraí, você errou, você machucou uma pessoa. Então, você tem que trazer ele pro lado da vulnerabilidade, pro lado da consciência, pro lado que ele fez alguém sofrer. Eu acho que até
pontos pequenos, por exemplo, a criança ela tem tendência, por exemplo, fazer um desenho e falar, o meu foi o mais bonito da sala, e pontuar, sim, o seu tá lindo, mas o dos seus amiguinhos também tão bonitos tanto quanto. Então a gente tem tendência, às vezes, os pais de falarem, realmente, o seu é o mais lindo, e a criança já Já cresce com fica isso. aquele o ego, né? Sim. Bom, agora vamos passar para um outro tema interessantíssimo, que é o autismo. E pra gente, bom, logo de cara eu queria perguntar pra Juliana, e até se a Mali quiser complementar. Juliana, como que foi a descoberta, né, de TEA, assim, como que foi, assim, se você puder trazer detalhes pra gente? Na verdade, eu sou mãe atípica, né? Eu tenho um filho com autismo, Isaac, né? Ele tem 6 anos. Isso é uma coisa muito comum que acontece hoje, que é o dos pais descobrirem que também tem o autismo investigando os sintomas dos filhos. Então, eu pesquisava muito, né? Para entender o meu filho, para entender os sintomas. E conforme eu via alguns sintomas, eu ficava... acho que eu sou assim. Aí via outra coisa, eu ficava, nossa, eu sou desse jeito. Então, eu via muitos sintomas que eu me enquadrava, né? Porque eu fazia terapia com uma outra psicóloga, não era com a Samari. E aí eu comentei com ela, falei, olha, eu acho que eu sou autista. Ela falou, Ju, eu tenho certeza desde o primeiro dia. E aí, mesmo assim, eu ainda continuei pesquisando mais um pouco antes de fazer um teste. E eu vi... algumas coisas que eu falei, não, realmente, isso daqui, que era, por exemplo, eu li que todo autista, todo não, né, mas assim, grande maioria, eles não sabem muito fazer expressões faciais, e eu lembrei que eu, com meus 14, 15 anos, eu treinava no espelho, porque quando tinha alguma piada engraçada, algo de duplo sentido, eu não entendia, e todo mundo ria, então eu treinava o sorriso para conseguir sorrir com todo mundo, porque eu não achava graça naquilo e eu não conseguia. Então, na hora que eu li aquilo, eu falei, não, isso acho que é impossível uma pessoa que não seja realmente autista fazer, né? Treinar a expressão facial. Então, foi realmente pesquisando os sintomas do meu filho que eu descobri que eu também estava no espectro. E como o diagnóstico de autista influenciou sua percepção de si mesmo e das suas habilidades? Influenciou de forma... porque eu não entendia, né? Eu percebia sempre algo desconfortável, algo que eu era diferente de alguma coisa, mas eu não sabia o que era exatamente. Então, quando veio o diagnóstico, eu comecei a relacionar. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de socialização, e aí eu relacionei, realmente, é algo do autismo. O autista, normalmente, ele tem uma sensibilidade auditiva. Ele pode ou falar muito alto ou falar muito baixo. No meu caso, eu sempre falei muito baixo porque eu escuto alto. Então, eu relacionei. Então, todo mundo, a vida toda me falava, Ju, você fala muito baixo. Eu ficava, gente, mas eu não acho que eu falo baixo. Eu realmente não acho, porque eu escuto alto. E aí eu fui relacionando. Bateria social muito curta, então eu fico aqui conversando um tempo, chego em casa, não é igual uma pessoa normal. Eu sempre pensava, nossa, como que as pessoas conseguem fazer tanta coisa, chega em casa e tem disposição. Eu chego em casa com um cansaço físico mesmo, assim, deito no sofá e eu desmaio, porque é muito cansativo para mim relacionar, conversar, socializar. E aí para mim foi libertador no sentido de eu não ficar mais questionando por que eu não sou assim, como que as pessoas conseguem. Agora para mim assim, tá tudo bem, eu entendo que eu preciso disso e tá tudo bem, eu não vou ficar mais questionando porque eu entendo, não vou mais me culpar porque que eu sou diferente. Assim, para mim foi uma libertação, né, de questionamentos de uma vida toda.